de ti e da tua face. No versículo 12, Deus responde assim a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no meu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Resumindo e concluindo, o que é que Deus disse? Queres-me tirar as coisas? Tira, mas só a sua propriedade, só as suas coisas. E assim foi. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, aquelas festas que eles faziam todos juntos, na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro de Jó e lhe disse: olha, os bois que labravam e as jumentas que pastavam perto delas. Então veio os sabeus, que era um povo tipo nómada que andava no deserto, que só faziam mal, e tomaram tudo. Os servos me mataram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a notícia. No versículo 16, estando ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. E estando ainda este falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus entre os bandos, que era um povo que estava também ali à volta, deram os camelos e os tomaram, e os servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Olha, para terminar ainda a catástrofe. Versículo 18. E estando ainda este falando, outro disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E quando de repente veio um vento da banda do deserto, dos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Olha a atitude de Jó. Talvez a primeira derrota de Satanás vem aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, isto significa arrependimento, lançou-se em terra, adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e de nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e, está escrito a seguir? Bendito seja o seu nome. Ele perdeu todas as suas propriedades. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele perde tudo aquilo que tem. E ele disse: eu nasci sem nada, vou morrer sem nada. Bendito seja o nome do nosso Deus. E vou-vos fazer uma pergunta. E lá está. Agora vou entender porque é que eu quis cantar o 251. Porquê? Se todos nós perdêssemos tudo aquilo que tínhamos, quantos de nós vínhamos aqui adorar a Deus? É difícil. É complicado. Não é? Eu acho que eu devia ficar aqui também. Aprender com o Jó. Há muita coisa que a gente pode aprender com ele. Mas ele teve essa capacidade. Mas nem assim o diabo ficou satisfeito. O diabo dizia que toda a fidelidade de Jó era por causa da sua riqueza. Certo? Mas mesmo assim o Jó adorou a Deus. Então não era por aí. Não. Vamos ler só alguns versículos do capítulo 2. Está bem? Capítulo 2. E outro dia houve outra reunião nos céus. E vieram os filhos de Deus e apresentaram-se perante o Senhor. E veio também Satanás a eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Fazer o quê? Ver quem não era íntegro. Porque havia muita gente que não era. Mas havia um que coçava ali do diabo. Ele não gostava nada dele. Quem era? Era o Jó. Sempre o Jó, pá. Fogo. Sempre o Jó. Versículo 3. Então o Senhor disse a Satanás: mesmo depois do diabo ter tirado, não vou dizer tudo, que a gente já lá vai ver o que é que o diabo não conseguiu tirar de Jó. Mas depois de ter tirado todas as suas propriedades, que ele achava que era a base, Deus disse assim para o diabo: já observaste o meu servo Jó? Não vale a pena eu dizer, mas tiraste-lhe tudo, mas mesmo assim, ele me adorou.
Ó, não há ninguém, mesma palavra, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem que? Íntegro, reto, temente a Deus e continua sem maldade. Meu Deus. E ainda conserva a sua integridade, porque ele podia ter ali alguma dúvida, não é? Perdeu tudo o que tinha, podia ter a sua integridade, ficava logo ali em terra. Mas não, mantendo a sua integridade, embora lhe instigasses contra ele, quiseste ir lá fazer mal, mas nem assim houve motivo. Versículo 4. E Satanás responde ao Senhor: pele por pele. Duvido muito se eu tocar na vida dele, se ele continua a te servir. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. E Deus responde assim: estende a tua mão, toca nos ossos, na carne, e ele certamente blasfará contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, faz o que tu quiseres, mas poupa-lhe a vida é minha. Minha não, do Senhor. Então saiu Satanás da presença de Deus, feriu Jó com chagas malignas, não sabemos que tipo de doença é, desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. Versículo 8. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se raspava, e assentou-se no meio das cinzas. Versículo 9. Veio sua esposa e disse: amaldiçoa a Deus e morre. E mais tarde vieram os seus amigos e disseram: o que é que fizeste tu para estar nesse estado? Meu Deus. Vejam bem, quantas pessoas acreditavam no Jó? Uma. Deus. Quantas estavam contra ele? Praticamente os seus amigos, a sua esposa, os seus filhos não estavam porque morreram. Sabem, o diabo quis tirar tudo da vida de Jó. Mesmo apesar de a sua esposa ter dito amaldiçoa a Deus e morre, ou os seus amigos terem dito o que é que tu fizeste, que pecado é que tu cometestes para teres feito isso, há uma expressão fantástica de Jó. Eu quero que vocês possam abrir em Jó capítulo 19, versículo 25. No meio das suas dificuldades, ele diz isto. Primeira parte do versículo. Amém? Se puderem, sublinham, apontam aí, na vossa Bíblia, está escrito assim: eu sei que o meu Redentor vive. E aqui nós vamos encontrar quatro coisas que o diabo não conseguiu tirar de Jó. Vejam bem, não tinha ninguém que o apoiasse. Ok? Eu acho que eu não tenho muito tempo, só consigo resumir isto. Primeiro, eu sei. Eu vou tentar resumir, está bem? Jó viveu num período muito provavelmente patriarca. No fim do capítulo 42 está escrito que ele viveu 140 anos. Então não deve ter vivido num período do tempo antes de Noé. Deve ser um período muito próximo àquele de Abraão, pensam os estudiosos. Se assim for, ainda não tinha sido, Jesus ainda não tinha vindo à Terra, não havia pastores, nem sequer tinha sido instituída a lei de Moisés. Então dá uma sensação que não existia uma base, não é? Para Jó ter esta capacidade que teve. Então, qual era o culto de Jó? Ele pegava numa ovelha, cortava a ovelha, o sangue era derramado e esse era o seu culto. Se nós formos ver nos dias de hoje, Jó não tinha pastor, Jó não ia à igreja, Jó não cantava hinos, Jó nunca leu a Bíblia. Mas a coisa que mais me surpreende quando ele diz eu sei é a sua fé. Agora,
faz-me confusão como é que uma pessoa que não lê Bíblia, que não tem um pastor, que não... Porque é a realidade de hoje nós. É a realidade que nós temos, não é? Se a gente fica ali, que um mês ir à igreja, pronto, perdemos-nos logo. João nunca foi à igreja. Jesus, aleluia. João não tinha a Bíblia para poder ler. Meu Não. Era a sua fidelidade para com Deus. Meu Deus. Ele nunca tinha visto Deus. Não, ninguém mantém. É muito difícil para nós hoje em dia mantermos a nossa fé cortando ovelhas e deixando derramar o sangue. Mas era isso que ele acreditava. Quando ele fazia isso, ele sentia que estava próximo de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se vêem. Mas no versículo 6 completa. Diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Então a primeira coisa que o diabo não... ou uma das coisas que o diabo não conseguiu tirar de Jó foi a sua fé. Aleluia. Okay? Amém, Segunda, eu sei que o meu. Jó tinha muita propriedade. Nós não valorizamos muitas propriedades. Ele 7.000 ovelhas, muitos servos, muitos bois. Não é? Para nós não dá. Ninguém consegue criar tantos bois dentro do nosso apartamento. Não dá. Mas naquela altura era muita riqueza. E o diabo atacou logo isso. Dá-lhe muita coisa. Tirou-lhe tudo. Não tirou. Houve uma coisa que ele não conseguia tirar. Sabe o quê? O que estava dentro do coração do Jó. Eu sei que o Redentor. O meu. Havia alguma coisa dentro do coração do Jó que o diabo... Ele quis tirar tudo o que via. Havia alguma coisa que ele não via. Que estava dentro do seu coração. Meu Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar. Jó não conhecia este versículo, não é? Mas ele tinha a palavra de Deus dentro do seu coração. Não é? Mesmo muito mais tarde, em Romanos 8, não é? Quem nos separará do amor de Deus? Tanta coisa pode nos separar, não é? Mas no caso de Jó, não. Ele nunca leu. Nunca leu o Romanos 8. Mas eu conhecia. Porque ele tinha ligação com Deus. Amém? Eu sei que o meu, não é? Ora, fé, o que estava dentro do coração, redentor. Como eu vos estava a dizer, o culto do Jó era matar a ovelha, matar o carneiro, principalmente a ovelha, e o sangue da ovelha era derramado num altar, e isso fazia, não que era perdoado os seus pecados, mas é como se fosse limpo, não é? Porque ele precisava de fazer isso constantemente, porque não era isso que perdoava os seus pecados. Mas quando ele fazia isso, ele sentia uma ligação com Deus. E sabem, naquele preciso momento, ele mesmo não tendo nada, ele sentiu essa aproximação. Porque ele não estando a fazer esse ato, não é? Ele sentia que Deus estava próximo do seu coração. Ele podia não ter as suas propriedades, podia não ter a sua esposa com ele, podia não ter os seus filhos, ele podia não ter os seus amigos porque os seus amigos não o entendiam. Mais tarde depois apareceu um que até foi mais ou menos um bocadinho melhorzinho do que os outros, mas ele não tinha ninguém. Tinha o seu Redentor. Aleluia, Jesus. O seu Redentor, aquela ligação que ele tinha quando fazia aqueles sacrifícios, ele estava lá, ele sentia. Naquele preciso momento, antes de passar por esta dificuldade, ele só sentia-se próximo de Deus quando matava a ovelha e entregava no altar. Naquele preciso momento, ele não tinha ovelhas. Porquê? Porque o diabo levou tudo. Então, se ele não tinha ovelhas, como é que ele fazia o que podia fazer o culto? Não podia. Mas ele, naquele preciso momento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém, Jesus. Glória então, qual foram as outras duas coisas? Muito simples. Não tirou a presença de Deus na sua vida e não tampouco que ele se manifestasse no meio da dificuldade. Ele não podia ter ovelhas para adorar, mas eu consegui adorar, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor... Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estas são as nossas atitudes. Esta foi a atitude de Jó no meio da sua dificuldade. Como eu vos disse, era alguém que não tinha base. Não tinha base. Mas eu vou terminar, não vou alongar mais, mas eu queria terminar com a parte final, a primeira parte do capítulo 42, que é tudo aquilo que Jó aprende, que eu acho fantástico. Jó 42, versículo 1 até o 6.
Aliás, versículo 2, perdão. E está escrito assim. Isto foi o Jó que disse. Está bem? Depois de todas as circunstâncias, disse assim: eu sei que tu podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Um alertazinho. Quem é que quis testar Jó? Foi o diabo? Não. Foi Deus que permitiu. Foi plano de Deus. Porque ele queria. Havia algumas coisas que Jó precisava de aprender. E ele aprendeu muita coisa. Pelo menos 4 coisinhas ele aprendeu. Versículo 3. Quem é aquele? Não é? Eu vou dar, isto é um exemplo por causa dos amigos do Jó. Os amigos do Jó questionavam muitas das vezes a soberania de Deus. Quem é aquele? Perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho. E ele disse, certamente eu falei do que não entendia. Havia muita coisa que Jó não sabia de Deus. E ele só começou a entender depois que passou por esta dificuldade. Aleluia, Jesus, é verdade. Glória Coisas maravilhosas demais tem para mim, que eu não compreendia. Versículo 4. Glória a Escuta-me. Deus. Disseste, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me responderás. Olha o versículo 5. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, Glória a Deus. mas agora te vejo com os meus olhos. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Por isso me abomino e me arrependo do pó que nasci. Meu Deus. Significa arrependimento por tudo aquilo que ele... E ele não falou. Mas ele tinha pessoas que o podiam ter levado para o outro lado. Mas mesmo assim, ele manteve-se fiel. Sabem? E há outro ponto que eu acho que é importante frisar. Deus depois restituiu tudo em Jó ao dobro. Jesus. Não é? Inclusive os seus filhos. E há uma coisa que Jó teve que aprender também. Foi perdoar. Sabem porquê? Não diz ali a Bíblia que teve outra esposa. Era a mesma. Aquela que disse amaldiçoa a Deus e morre. Foi a mesma esposa que ele teve. Voltou a ter os seus 10 filhos. Então, uma última coisa que Jó teve que aprender na sua vida também foi aprender a perdoar a sua esposa, os seus amigos, as pessoas que estavam à sua volta, para poder voltar outra vez a prosperar na sua vida. Ok? Então, eu acho incrível, eu vou terminar, eu acho incrível alguém como Jó, que não tem base bíblica, como nós podemos ver, não tem uma base bíblica, não era alguém muito entendido, não era um Paulo, não é? Era alguém com as suas limitações, que apenas tinha relacionamento com Deus com base num sacrifício que fazia, não é? Poder ter esta experiência. Ele pensava que estava no seu auge, que a sua vida era só fazer entrega e sacrifício, mas não. Deus permitiu que aquilo acontecesse na sua vida para ele poder aprender alguma coisa. E sabem, para nós é muito importante também porque nós temos muito mais base bíblica do que se calhar tinha Jó naquela altura e às vezes se calhar até falhamos muito mais. Mas isso não significa que a gente tenha que desistir. Não é? Aquilo que nós precisamos é de cada dia continuar a lutar. Tal como nós cantámos, o tudo entregarei. Na nossa vida nós precisamos de entregar tudo aquilo que está à nossa volta. Conhecemos as nossas limitações, sabemos a força das dificuldades que estão à nossa volta, mas sabem, todas as coisas elas acontecem sempre com propósito. Jó, pelo aquilo que nós lemos no capítulo 42, ele aprendeu algo novo por aquilo que passou. E Deus tem sempre alguma coisa para nos ensinar nas nossas dificuldades. Alguma coisa nova que nos tem para nos mostrar. E que nós possamos a cada dia aprender como Jó. Okay? A dizer, no meio da dificuldade, quando ela vier, eu sei que o meu Redentor... Glória a Deus. Okay?